Arizaro, vou ligar para você. Boa tarde a todos. Antes da gente começar, a gente avisa, né? A reunião está sendo gravada, imagem e som, porque ela vai ser disponibilizada depois no YouTube para quem quiser assistir. Vamos lá. Promovendo a magia do Rotary, abro esta reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, com boas-vindas a todos e todas. A quem eu não falei ainda, meu boa tarde. Ao som do hino nacional brasileiro, convidamos que, ao final, respeitosamente, saudemos a bandeira do Brasil e as demais bandeiras da nossa panóplia. Convido agora o diretor de protocolo, companheiro Gabriel Brito Gil, para fazer o anúncio das lideranças de Rotary International e do palestrante desta tarde. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Quem lhes fala é o companheiro Gabriel Brito Gil, diretor de protocolo do clube, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary Internacional é presidido pela empresária Stephanie Urtick, associada do Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos, ocupando a classificação Consultoria e Desenvolvimento de Negócios. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o empresário Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, associado ao Rotary Clube de Fortaleza Alagadiço, em que ocupa a classificação Engenharia Civil, Cálculo Estrutural. A governadora do Distrito 4.571 é a consultora Alcione Maria Janico de Araújo Viana, do Rotary Clube de Pindamonhangaba, em que ocupa a classificação Relações Públicas. E o Rotary da Tijuca é presidido pelo empresário Sérgio Paulo da Silva, ocupante da classificação Auditoria Independente. Hoje contaremos com a palestra do advogado e governador do Distrito 4.571, Luiz Carlos Fávaro, que falará sobre o tema Desenvolvimento do quadro associativo, rumo a 200 novos associados em nosso distrito. Para todas essas conceituadas personalidades e para a presença ilustre de nossos convidados, solicito a carinhosa saudação de todos. Estava fechado. Muito obrigado, Gabriel. E eu convido, então, para dar continuidade aos trabalhos, a companheira Amália da Costa Sena. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom! Valer! E a Malha também. Obrigada, bem-vindo. Nós todos somos bons para valer. Bom, vamos nós. Na semana de 21 a 27 de agosto, destacamos duas datas relevantes. Em 1923, o dia 25 de agosto passou a ser comemorado o Dia do Soldado, em homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva,
mais conhecido como Duque de Caxias, e que se tornou o patrono do Exército Brasileiro. Duque de Caxias residiu no Engenho Velho, hoje o bairro da Tijuca, e foi frequentador das missas da Igreja de São Francisco Xavier. A Tijuca mantém em sua área o 1º Batalhão de Polícia do Exército, o berço da Polícia do Exército, o histórico Batalhão Marechal Zenóbio da Costa, unidade militar cujo pátio leva o nome do general Domingos Ventura, bravo soldado, que, como civil e rotariano, presidiu o Rotary Club de Irajá. Em homenagem ao Dia do Soldado, o Rotary Club da Tijuca fará o plantio da Árvore da Amizade de 2024, antecedendo a formatura do batalhão, no dia 22 de agosto próximo, com o descenamento da placa alusiva à data pelo presidente Sérgio Paulo e o comandante, o tenente-coronel Gustavo Lima, em que firma a seguinte declaração: o Rotary Club Rio de Janeiro, Tijuca, homenageia e celebra a presença do 1º Batalhão de Polícia do Exército em solo tijucano pelo transcurso do Dia do Soldado. Viva o bravo soldado brasileiro! Já no dia 27, é celebrado o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, profissional responsável por desenvolver o marketing das propriedades angariadas, aconselhar e a investigar as melhores ofertas para os interessados nos imóveis e fornecer total suporte antes, durante e após a finalização de um processo de compra ou arrendamento. O Rotary Clube da Tijuca conta em seu quadro associativo com o companheiro Benimar Pereira, destacado profissional dedicado a essa importante área. Em seu nome, dedicamos o nosso apreço e consideração. Quanto aos aniversariantes da semana, hoje, dia 21 de agosto, celebramos o aniversário da querida Suzy, esposa do companheiro Eduardo Meirelles. E na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, comemoraremos o aniversário de Ana Carolina, a querida Carol, filha do companheiro Alexandre Melilo. A todos os aniversariantes, nossas calorosas saudações e os votos de vida longa e feliz. Obrigada, presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Amália, como sempre, maravilhosa. Bom, agora eu vou chamar o nosso companheiro Tiago da Silva para fazer um resumo aí dos últimos acontecimentos da semana. Boa tarde a todos. Quem vos fala é o companheiro Tiago da Silva, associado representativo do Rotary Clube da Tijuca. Então vamos para os acontecimentos do dia 7 a 18 de agosto. Então hoje está um pouquinho maior. Espero a paciência de todos, hein? Vamos lá. No dia 7 de agosto, o companheiro Joper Padrão esteve presente na cerimônia de entrega da medalha Pedro Ernesto ao advogado e ex-companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro, Frederico Price, ocasião em que teve a oportunidade de destacar a sua atuação à comunidade através dos serviços rotários. No mesmo dia, os companheiros Marcelo Deodoro e Eliane Garcia representaram Bom para Valer na reunião do colegiado gestor do CMS Heitor Beltrão. Já no dia 8 de agosto, o companheiro Joper Padrão foi o palestrante na reunião do Rotary Clube Campo Grande Universidade. No dia 12 de agosto, o companheiro Marcelo Deodoro esteve presente na reunião da executiva do Conselho Distrital de Saúde da APP 2.2. No mesmo dia, o Colégio de Governadores do Distrito 4.571 se reuniu, contando com a participação dos companheiros Bem-vindo e Joper Padrão. No dia 13 de agosto, as companheiras Patrícia Sena e Ilan Reis palestraram no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, no evento Conexão Brasil-Inglaterra. Também estivemos presentes na reunião do Conselho Comunitário de Segurança da 6ª Área Integrada de Segurança Pública.
No mesmo dia, nosso companheiro Joper Padrão visitou o nosso associado honorário Hildo Magno. Na sexta, dia 16, a companheira Eliane Garcia contribuiu através de doações com o Bazar da Casa Ronald McDonald, Rio de Janeiro, que é uma importante fonte de captação de recursos para aquela instituição. Aproveitamos para informar que a entrega de doações pode ser feita todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, de 9 horas da manhã às 18 horas, na rua Pedro Guedes, número 44, bairro Maracanã. No último sábado, dia 17, o Bom Pra Valer teve a oportunidade de contribuir com o projeto do Rotary Clube Rio de Janeiro Leblon Gávea, participando do plantio de mudas no Colégio Marista São José. O evento contou com a participação do grupo de escoteiros que atua no colégio, vários companheiros em Rotary, jovens e crianças. Ressaltamos também a imensa participação dos companheiros do Bom Pra Valer na campanha do Mac Dia Feliz deste ano, contribuindo com a venda dos tickets antecipados do Big Mac e a divulgação do grande dia da solidariedade, que acontecerá no próximo sábado, dia 24 de agosto. Esta parceria com o nosso associado corporativo, Casa Ronald McDonald, Rio de Janeiro, contribui de forma significativa para apoiar o tratamento de crianças e adolescentes com câncer e as atividades da casa que o amor construiu, que este ano completará 30 anos de serviços prestados à nossa sociedade. Por fim, registramos que o Rotary Clube da Tijuca, através de seus companheiros, estiveram presentes nas reuniões de diversos Rotary Clubes, compartilhando com o Rotary Clube Rio de Janeiro, Rocha Miranda, Caçapava, Jequitibá, Maracanã, Botafogo, Vésper, Rio Comprido, Porto Maravilha e Campo Grande, a alegria de concretizar o ideal de servir. E é isso, gente. Volta a palavra ao presidente. Obrigado, Thiago. Foram 2 semanas agitadas aí, a gente deixa acumular, dá nisso. Vamos lá. Bom, vamos chegar agora ao ponto que todo mundo está esperando, o ponto da palestra, né? E para receber na tribuna, nosso palestrante na tribuna virtual, Ivete de Castro Siqueira, eu convido o companheiro Tácito Melo Barbosa para fazer a sua apresentação. Por favor, Tácito. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Foi assim uma alegria muito grande que eu recebi essa incumbência, visto que o governador Fávaro é uma pessoa que é muito próxima, muito querida. Então, fazer a apresentação dele aqui na nossa reunião, para mim, é uma grande honra. Governador Fávaro, se fosse uma reunião interna do Rotary Tijuca, e nesse período que, desde que você fez conosco a visita oficial, não tivesse entrado nenhum companheiro, não haveria o menor sentido fazer a sua apresentação. Mas visto que o nosso clube tem sempre bastante visitantes, e aqui nós podemos destacar vários companheiros, inclusive presidentes aqui, Baravelino, que está presente no outro clube de Porto Maravilha, está conosco, companheiro de Pato Branco ali, o Mário Batista, que vem distante aqui para nos visitar, e outros companheiros que estão nos visitando, não tiveram a oportunidade de ver, né, o Maravilhoso não, mas o Mário Batista, sim, não teve a oportunidade de ter você numa assembleia de visita oficial do governador e não pôde ouvi-lo, né, aquelas suas palavras todas. E também porque o nosso clube, durante esse período, também em favor do seu DQA, conseguimos também angariar alguns novos associados que fazem parte do nosso clube. Então, faz-se necessário aqui eu fazer uma breve apresentação sua. Luiz Carlos Fávaro é advogado, como já foi dito anteriormente, e também, dia 27, agora, quando comemorarem o dia do corretor de imóveis, nós também temos que fazer uma felicitação a ele, que também tem essa função na sua vida. Tem bacharel em Direito, trabalhou como contador durante um período de sua vida, iniciou, inclusive, sua carreira pela vida aí, mais ou menos nessa atividade, e em 1990 ele começou a advogar. Em 94 ele concluiu o curso de corretor de imóveis, desde lá vem desempenhando essa função, já que ele tem um escritório hoje em Nova Iguaçu que trata de advocacia e corretagem de imóveis, administração de imóveis, né, que é a Fávaro Advocacia e Administração de Imóveis.
foi admitido no Rotary Clube Nova Iguaçu em 1993. Então já vai aí uma bagagem enorme dentro do nosso distrito e dentro do Rotary em geral. Ocupou no Rotary Nova Iguaçu nesse período, acho que quase todas se não foi todas as cadeiras, deve ter, provavelmente sim, inclusive presidente no período 2007 e 2008. O Rotary Nova Iguaçu, ele tem uma associação que é muito interessante, que é a Associação dos Rotarianos de Nova Iguaçu, a ARNE, que é presidida pelo companheiro Fávaro. E essa associação, ela tem por sua atribuição fazer a manutenção de uma escola que se chama Escola Porredes, que é um projeto maravilhoso que o Rotary Nova Iguaçu já tem há muito tempo e é um orgulho para o distrito ter esse projeto dentro dos nossos domínios. Presidiu a CADRE, ele que sempre foi muito ligado à Fundação Rotária, ele presidiu a CADRE durante um período do distrito 4.570, no distrito 4.571 foi escolhido para ser governador no período 2022-2023, e que foi para nós assim uma grande alegria. E aqui que depois eu quero fazer um parênteses sobre isso. Fora isso, também faz parte do Centro de Estudos Rotários José Moutinho Duarte, que é onde foi presidente em 2020 e 2021, e é companheiro Porredes, doador extraordinário da Fundação Rotária na qualidade Major Donors e benfeitor. Também é fundador da Polio Plus Society, então faz a sua contribuição anual para a nossa Fundação Rotária. Este é um breve currículo do governador Fávaro, do companheiro Fávaro, para que todos saibam, mas eu queria só fazer um pequeno complemento, que apesar do Fávaro estar em Rotary desde 93, e eu menos tempo do que ele, mas durante muitos anos nós tivemos, né, encontros em Rotary, mas com não tanta profundidade de poder sentar, bater um papo e tal. E nos últimos anos isto mudou, porque teve uma aproximação muito grande, e durante o período da governadoria da Kátia, que a Kátia foi também ali uma pessoa muito presente durante o ano 2022-2023 no nosso distrito, eu pude ter assim uma aproximação muito grande com o governador. E eu preciso passar para vocês que é, o jeito que o Fávaro tem, talvez as pessoas não percebam, mas é uma pessoa assim de um coração enorme, uma pessoa que se preocupa com o próximo de uma maneira assim maravilhosa. Foi um governador que as palavras dele, primeiro que foi um governador que eu entendi o que quer fazer uma gestão participativa. Foi assim maravilhosa a maneira com que ele tratou o distrito durante o ano inteiro, com participação de todos que estavam na equipe. Ele sempre escutou todo mundo, ele sempre ponderou tudo, tomou as decisões quando tinha que tomar como governador, que era a sua missão, mas a palavra dele sempre era muito sensata, tudo era muito medido para que todos pudessem sair satisfeitos. Infelizmente, nem todas as atitudes agradam a todo mundo e provavelmente é, ele teve alguns dissabores e também causou alguns, mas sempre com a preocupação de que tudo tinha que estar no seu devido lugar e que pudesse ser benéfico a todo mundo. Então, assim, ontem foi aniversário do companheiro Fávaro, tive o prazer de poder dar meus parabéns, e ele me contava que já tinha até feito bastante comemoração durante o dia, tinha almoçado com os 5 filhos que ele tem, que eu esqueci de falar, que ele tem 5 filhos e 8 netos, e eu disse a ele que eu tinha que passar a minha inveja para ele, porque ele consegue reunir 5 filhos no aniversário, eu não consigo reunir meus 3, então vai a minha inveja boa para você nesse ponto. Então é isso, gente. É um pouquinho do companheiro que vai nos falar hoje. Governador, pode assumir aí, a palavra é sua. Obrigado, obrigado. Ô, senhor Tasso, assim você me emociona, fica difícil a gente falar. Muito obrigado aí pelo seu carinho de sempre, né? O Tasso foi um parceirão, graças a Deus a gente esteve uma equipe maravilhosa. O Tasso sempre ao meu lado ali, e que eu passei a chamá-lo carinhosamente de professor,
porque é um grande estudioso de Rotary e foi uma pessoa muito importante, como muitas outras aqui que estão presentes nessa reunião e outras que também não estão, né? Quero agradecer ao Tijuca o convite, né, para falar do DQA, agradecer a governadora Alcione, que está presente aí, está ouvindo, tá, como eu gosto de dizer, quando fecha o vídeo, eu digo que está escutando atrás da porta, mas está aí presente, nos prestigiando. Muito obrigado, governador, né? E agradecer os que eu consegui ver aqui, que fazem parte da equipe, né? Continuam aí, né, me ajudando nessa caminhada no distrito. É o Tácito, a Silmara, que faz parte da equipe do DQA, o Gustavo lá de Paraíba do Sul também está aí. Não sei se tem mais outro que eu não consigo mexer agora aqui. Antes de começar, né, eu quero dizer que é uma honra estar falando aqui no Tijuca, Tijuca que já admitiu 3 associados nessa gestão, né? Não sei se já teve mais algum que tenha passado desapercebido aqui, né? E não posso deixar de comentar sobre o Joper, né? O Joper, se não o maior, um dos maiores padrinhos de rotarianos do nosso país. Não do nosso distrito, mas do nosso país. Me diga ele depois se eu estiver errado, mas eu acho que não estou, não. Ele não gosta muito de falar sobre isso, mas é importante que a gente saiba, até para servir de estímulo, né? Em razão disso, né, a gente está nesse. Nós assumimos um desafio do nosso presidente 25-26, presidente de Rotary International, Mário César de Camargo, aonde tem a pretensão, ele lançou essa campanha do Brasil 60 mil. E isso a gente fez os cálculos para o nosso distrito e deu aproximadamente 200 associados. Por isso a gente fala em 200 associados, até porque a gente entendeu, e aí eu tenho que chamar a atenção, o Tácito até me abriu os olhos com relação a isso, a gente estava pensando, como ele pediu, um associado por clube. Mas se a gente faz isso, um associado por clube, se um clube deixar de apresentar, de admitir os associados, um no primeiro semestre e um no segundo, a gente não cumpre a meta. Então, a gente recuou e entendeu que era melhor pensar em 200 associados no distrito. E estamos indo bem, né? Os clubes estão respondendo bem a essa nossa proposta. A gente pensou fazer uma coisa diferente, porque há muita gente se vê, né, falando do DQA para o presidente do clube, né, para o governador assistente nos treinamentos, para os presidentes do DQA nos clubes. E a gente tem visto aí, né, ano por ano, e não tem tido assim um resultado muito diferente. Às vezes um crescimento mais ou menos, né? Depois no outro um crescimento menor ou sem crescimento. Então a gente pensou em dividir o distrito em grupos, né? Dividimos o distrito em 18 grupos. Já fizemos 7 grupos, né? Vamos fazer o 8º hoje, que vai ser os clubes ali aqui da Barra da Tijuca, Sernambetiba e Jacarepaguá. Vai acontecer logo mais, né? E nesses grupos também tem o G13, o grupo 13, que vai acontecer no dia 17 de setembro, aonde o Tijuca, não é isso, meu presidente Sérgio Paulo? O Tijuca será o anfitrião, será lá no Tênis Clube no Tijuca Tênis Clube,
vai acontecer às 10 horas da manhã, né? Apesar da gente estar aqui no grupo Tijuca, Botafogo, Rio de Janeiro, Urca, Laranjeiras, né? E a gente convida também o Rotaract, e não está fechado, né? Algum companheiro que, de repente, não participou ainda, que já passou o grupo e não pôde participar, pode participar desse grupo ou de qualquer outra reunião regional dessas. É sempre muito bem-vindo, porque a gente, a gente não tem uma solução, né? Não, faz assim, assado, que você vai aumentar o quadro associativo. Não, a gente não tem. A gente tem umas opiniões, né? Tem as nossas opiniões, e essas reuniões elas têm acontecido e têm sido um sucesso justamente porque as pessoas, a gente dá a palavra às pessoas, né? De cada reunião dessa que a gente faz, eu saio mais fortalecido e mais animado, porque tem uma participação muito grande dos companheiros durante a reunião, né? E a gente escuta, às vezes, um, um, um companheiro ele dá opinião que um outro clube, um outro companheiro de outro clube se identifica com aquela opinião e já leva para o seu clube, né? Aquela forma de trabalhar, né? A gente sabe de muitas coisas aí que atrai associados, né? Que a gente vem aí, podia ter trazido os slides para cá, né? Para reuniões mais atraentes, né? Almoços ou jantares, né? Isso nas reuniões presenciais, né? Tem várias formas de atrair, de buscar ex-associados, né? de ex-intercambistas, ou os pais desses intercambistas, ex-rotaractianos. A gente tem várias formas de se trazer associados. A gente costuma fazer um exercício, né, que é muito curioso, e em um determinado momento eu peço aos companheiros para que eles lembrem de nomes e anotem num papel. Não para que sejam cobrados para admitir essas pessoas, até porque a gente não sabe se serão admitidas ou não, porque tem que passar por todo aquele processo antes da admissão, né? Mas sim para convidar, para ir ao clube, né? Para conhecer o Rotary. E daí, né, vem sucessivamente, pode acontecer até a admissão. Mas incrível, é incrível como as pessoas lembram de nomes que não tinham passado pela cabeça delas. Elas mesmas ficam surpreendidas com isso. Uma coisa simples, um exercício simples, mas que dá um resultado magnífico, né? É um resultado magnífico mesmo. E tem me deixado muito feliz. Eu recolho esses nomes, né? Mas é só para eu ter uma base mesmo ali. Não vou cobrar de ninguém, né? Talvez provocar mais lá na frente. A gente tem os clubes com menos associados, que a gente vai ter que ter uma atenção especial, né? Aqueles clubes que também, que mesmo que tenha mais associados, que a gente vai acompanhar, né? Eu com a equipe, a gente acompanha isso para ver se houve avanço, né? Se não houve avanço, a gente vai ter um outro tipo de abordagem para esses clubes, né? Mais próximas a eles, né? De repente, pode ser, em alguns até, de forma individual, né? Para ver o que a gente pode ajudar. Porque a gente entende que a gente tem que estar perto dos clubes, a gente escuta muito essa reclamação e até elogios agora pela essa forma que a gente está fazendo, porque a gente não está trazendo só o presidente do clube e o presidente da comissão de DQA do clube. A gente convida todos os companheiros dos clubes que estão ali nesse cardzinho, né, das reuniões. E a gente tem dito muito aí, às vezes as pessoas. É incrível como a gente ainda percebe, por exemplo, a desinformação com relação ao clube satélite, por exemplo, né? Que é uma forma de você
aumentar o seu quadro associativo, aumentar as cabeças pensantes dentro do seu clube, aumentar os braços, né, para trabalhar, para servir as nossas comunidades. Então, a gente percebe isso, né? As pessoas. Poxa, mas aí o Clube Satélite vai ser um concorrente, ele vai atrapalhar a gente. Gente, não atrapalha. Nossa, o Nova Iguaçu ele tem 2 clubes satélites, né? Fundou logo lá no, 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 no início aí, no início não, porque você vem falar desde acho que 2010, que se fala 2010 ou 11, que se vem falando de clube satélite, mas só engrenou mesmo agora é, é, de 2018, 19 para cá, e foi quando a gente fundou lá os 2 clubes satélites, né? E nós tivemos a oportunidade, naquela época, de fundar os 2 clubes satélites. A Kátia, minha esposa, era presidente do clube no período 2019, 2020. A gente fundou um com 8, outro com 12. Olha só com isso aí a gente aumentou o nosso quadro associativo em 20 companheiros. Fizemos convites para ex-companheiros, vários companheiros que saíram do clube, né, para que retornassem. Nós conseguimos trazer mais 5 companheiros, né? Então, 25. E fizemos esse exercício de pensar. Pensamos, conseguimos trazer mais 4. Então, na gestão da Cátia, no primeiro trimestre, a gente conseguiu colocar 29 companheiros dentro do quadro associativo do clube, né? É, 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 é difícil? Não, não é difícil. É só determinação. Eu gosto muito de falar essa palavrinha determinação, porque é o que falta, né? O Tijuca está aqui, é um exemplo. Ele tem o planejamento estratégico, dentro do planejamento estratégico está lá, né? Está lá o crescimento do clube, né? E faz isso muito bem, né? Outros clubes do distrito também fazem o planejamento estratégico e seguem a risca, né? O meu clube também faz, mas tem muitos outros, né? A gente está falando aqui dos clubes do Rio, mas São Paulo tem clubes que têm planejamento estratégico e seguem a risca e conseguem é, ter um bom resultado com relação ao desenvolvimento do quadro associativo, como da Fundação Rotária, como projetos em geral, como doação em projetos. É, a base de tudo, né? Eu estou falando aqui na presença de um professor aqui, aliás, tem mais de um aqui, tem o Joper, que fez um trabalho magnífico na nossa gestão, na parte de planejamento estratégico, né? Mas a gente tem outros aqui, tem o Tasso, tem outros companheiros aqui que são feras, né? E só quando a gente mexe com isso, leva o planejamento estratégico a sério, que a gente vê o quanto é importante, né? O quanto nós temos resultado positivo dentro dos nossos clubes. O Tijuca, como eu falei, admitiu 3 novos associados até agora, né? Ele me permite falar o nome deles, o Gleidson, a Ilan e o Arnaldo, não é isso? A gente fala 200 mil associados, né? Quando eu comecei. Parece assim uma coisa dificílima, mas quando a gente fala, não, olha, isso aí representa um associado no primeiro semestre dessa gestão e mais um associado no segundo semestre. Mas é só isso? É só isso, é fácil, não tem dificuldade para isso, né? Basta querer, né? Basta ter determinação, né? E motivação para isso. Sem isso, não vai fazer nada, né? Até porque o associado não deve bater a porta do Rotary, né? A gente sabe que para ser rotariano ele precisa ser convidado, né? Mas eu tenho certeza que a gente aumentando o quadro associativo, a gente vai fazer, né, chamar a atenção de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que hoje é, é, ficam assim olhando o Rotary de longe, né? E vão olhar mais de perto e vão ficar ali torcendo para serem convidadas,
né, para ingressar na nossa organização. É, eu tenho assim uma, 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 uma expectativa muito grande mesmo, que a gente vai atingir esses 200 associados nesse período. E a gente precisa também, né, talvez, a gente está fazendo um levantamento, porque no período anterior, né, tinha que ter, tinha que ter não, né, a campanha pedia mais 100 associados no segundo semestre e a gente vai precisar talvez recuperar isso. E essa campanha continua até 2025, 26, até junho de 2026, né? Na gestão do próximo governador, que é o governador Claudinei, a gente também vai ter que trabalhar por mais 200, né? E estamos aí firme e forte nessa expectativa, trabalhando, né? Rodando o distrito todo, com toda a disposição e com toda a alegria, com a mesma alegria que a gente rodou o distrito quando a gente foi o governador, né? Teve essa oportunidade e essa felicidade, né? De ter sido governador desse distrito maravilhoso. Eu costumo dizer que eu adoraria ter sido governador do 4570, mas eu acho que eu não seria tão feliz, tão completo como eu fui como governador do Distrito 4571, né? Eu tive a oportunidade de conhecer várias culturas diferentes, né? E isso é importante. E agora, isso está nos ajudando também agora nessa missão aí com relação ao DQA do distrito. Eu acho que meu tempo está encerrando, né? Eu agradeço, já vi a mãozinha do Tássio ali, ele já vai me complicar, que eu vim com isso tudo decorado, aí ele vai me fazer fugir aqui. Muito obrigado a todos aí, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, governador. Excelente palestra. E, bom, veio todo mundo aqui aprender, né? Tem vários clubes aqui, vários visitantes. O tema é realmente muito latente dentro do Rotary, todo mundo tentando aí, com toda certeza, com o mesmo objetivo aí de crescer o quadro associativo. Eu vou agora pedir ao Gabriel que faça a organização aí das intervenções, para quem quiser fazer perguntas, comentários, enfim, pela o governador Fávaro. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Dando início às intervenções dessa tarde, nós já temos o primeiro companheiro, que é o nosso querido companheiro Tácito. Obrigado, Gabriel. Governador, parabéns aí pelas suas colocações, e acho que nós temos que louvar o seu desprendimento em pegar esta missão, né, que o distrito lhe deu, e você, com essa tua bravura toda, vai desbravar novamente o distrito cabo a rabo, como fez como governador, agora como DQA, para explicar toda essa importância do cumprimento dessa meta. Falar do DQA somente com números é uma coisa muito fria e esse assunto, né, o DQA não dá para se tratar somente com a frieza dos números. Mas como eu tenho assim, acho que a estatística também pode nos ajudar bastante, e principalmente quando você vê no período, aos marcos do tempo, o que pode fazer. Eu vou deixar esse exemplo porque eu vou citar o governador presente aqui nessa nossa reunião. O número de associados que o nosso distrito tem hoje, com a configuração geográfica que nós temos, com a multiplicação de cidades que nós temos dentro do distrito, que é muito maior do que quando éramos do 4.570, que a base do 4.570 era a cidade do Rio de Janeiro. Nós chegamos a ter 72 clubes no 4.570, onde 48 clubes eram dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa base era praticamente uma cidade, a Baixada Fluminense e a Serra, né? Com Itaguaí pendurado ali do outro lado. Então, era uma concentração muito grande numa região e hoje nós estamos espalhados e com muito mais cidades envolvidas.
Só que no período 2001, 2002, que eu vou citar o governador presente, que é o Jopper, nós tínhamos praticamente o mesmo número de associados que nós temos hoje. Então, depois de 20 e tantos anos, a gente chega à conclusão que nós somos os mesmos. Porque não somos os mesmos, somos outros, mas somos o mesmo número. Tem também aquela máxima apresentada sempre nos nossos simpósios e tal, de que a cada 10 anos o Rotary é um novo Rotary. Você ganha e perde um Rotary. Você em 10 anos cresce 100% e perde 50%. Volta a zero em 10 anos em números, o mesmo número. Então nós temos um ciclo de 10 anos de perdas e ganhos. Então são números, estou só jogando números. A minha pergunta não tem nada a ver com números. A minha pergunta se concentra no seguinte: nessas suas andanças aí, nesses 7 grupos que você já fez a reunião, a manutenção dos associados também, eu acho que é uma preocupação muito grande hoje, né? No Tijuca nós temos essa preocupação, tanto de se conseguir novos associados, como fazer também a permanência do que já estão. Mas os que estão entrando dentro dos outros clubes, a maneira de se trazer esses companheiros, como é que está a instrução rotária dentro dos clubes do nosso distrito? Como é que você está vendo isso? Está existindo, não está existindo? As pessoas que estão entrando sabem aonde estão entrando, sabem do que se trata o Rotary? Obrigado, companheiro Tácito. Fávaro, por favor. Excelente, excelente pergunta, Tássio, excelente. Muitos não, talvez a maioria não. Né? A gente tem visto aí, né, e a gente tem chamado muita atenção, porque, primeiro, que esse aumento de 200 associados tem que ser um aumento real, né? Porque não adianta a gente admitir 200 associados e perder 100. Então, a gente precisa trabalhar a manutenção e a gente fala muito nisso. E a instrução rotária é uma coisa que a gente tem uma preocupação, tem que ter essa preocupação, e os clubes não têm essa preocupação. Né? Conheço casos do companheiro estar 3 meses dentro do clube e aí a tesouraria cobrar, olha, tem que pagar a mensalidade. Mas ninguém me avisou isso. Quer dizer, as coisas básicas, né? Como frequentar a reunião, né? Como pagar as obrigações. Isso falta, mas falta por isso, porque não convidam, né? Eu falei aqui antes, né? Não convidam para ir para o Rotary, assistir a reunião do Rotary. Né? Isso está se perdendo. Convida para entrar no Rotary e a pessoa não sabe o que é a instituição. A preocupação de aumentar o quadro associativo, ou é um amigo que está trazendo, mas acha que não precisa informar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho também, Tássio. Foi bom você ter lembrado, a gente tem falado muito sobre a necessidade e a importância da instrução rotária e sobre a questão da manutenção, né? A qualidade dos novos associados. A gente precisa disso. Né? Eu agradeço ao companheiro Tácito pela intervenção. Dando continuidade, eu convido a companheira Eliane Garcia para usar a palavra. Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos Sim. ouvindo. Então, eu acho assim que a gente tem que estar sempre preocupado com o que estão ao nosso redor, se eles estão bem, se eles estão satisfeitos, se eles estão felizes, se eles estão saudáveis. E como é que a gente vai saber disso para manter pelo menos quem está ao nosso redor, né? Instrução rotária é importante, mas eu acho que o mais importante que nós dizemos, vocês me desculpem, que nós dizemos que fazemos, mas não fazemos, é o companheirismo. Quando o companheiro começar a desaparecer, a estar ausente em determinadas situações, acho que imediatamente um de nós tem que ligar, saber se está tudo bem, se está bem. Ai, um abraço para você, um abraço, uma coisa, falar uma coisa carinhosa, manter o companheirismo. Com isso, é muito difícil as pessoas saírem, que elas se sentem acolhidas. E a gente não está fazendo isso, não. Eu acho que o companheirismo, acima de tudo, é isso. Obrigado, companheira Isso. Eliane.
Fávaro, por favor, se quiser complementar. Perfeito, não, perfeito. O companheirismo é importantíssimo, né? O Rotary é uma das bases do Rotary é o companheirismo. É, as pessoas já confundem muito companheirismo, né? Que pensam que é festa, é só festa. É também, né? Companheirismo também é festa, né? E uma das formas também que a gente fala, né, de companheirismo, de aproximar, são as domiciliares, que era muito comum a gente ver as domiciliares é, nos Rotary Clubs antigamente. E hoje em dia se vê muito pouco, né? As domiciliares são reunir os companheiros na casa ou num local indicado por um dos companheiros, né? E ele que organiza isso tudo é muito bom, inclusive para os novos associados. Eu acho que você tem toda a razão, tem que ter esse olhar aí mesmo, não só na festa, mas principalmente com relação a quando ele se afasta, né? Onde às vezes adoece, né? E tem clubes que simplesmente não entra em contato, não toma conhecimento, não procura saber como ele está passando, né? Dar aquela força. Isso é muito importante. Parabéns aí Obrigado. pela pergunta. Obrigado, Muito companheiro. obrigada. Dando prosseguimento, eu convido o companheiro Júper Padrão para usar a palavra. Governador Fávaro, meu caro amigo, parabéns pela sua apresentação e, mais do que tudo, pelo seu empenho em função desta desafiante missão, que é de nos estimular a atrair mais rotarianos para a nossa organização. Você teve a atitude gentil de mencionar a minha pessoa. Não sou. No Brasil, tem alguns poucos companheiros com mais performance do que eu. Aqui no distrito, somos nós os que temos maior número de afiliados dentro do próprio clube. Hoje, se eu não me engano, são 53. Mas eu gostaria de sugerir a você dois aspectos. O primeiro deles, estratégia. As nossas reuniões, não é só o planejamento estratégico, as estratégias das reuniões. E essas estratégias, nós temos apenas 1 hora por semana para nos mostrarmos atraentes a não rotarianos, ao que eu chamo de futuros aspirantes. 1 hora apenas por semana. Nessa 1 hora, nós temos 20 minutos para explorar determinado tema. Meu papel nessas reuniões, por exemplo, nesse momento, nós estamos com 33 pessoas presentes na sala. É verificar quantos são não rotarianos e dar atenção a esses que nós chamamos de futuros aspirantes. Para isso, os temas precisam ser necessariamente atraentes. E, no meu modo de ver, todas as reuniões, não uma ou outra, não, uma só para falar de Rotary, nada disso. Como só temos 1 hora por semana, fazer com que os temas sejam temas atraentes, fazer com que os títulos das palestras sejam igualmente atraentes. Semana passada nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a Rio Innovation Week. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra do filho do companheiro Sérgio Afonso, que é diretor da Meta nos Estados Unidos, e ele falou para nós durante 2 horas em português. Assistir uma palestra, ver como a Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, como essa organização está vendo o futuro, é importante para a gente transpor isso para a ideia do Rotary. Como nós do Rotary, em termos de estratégia, estamos vendo o futuro. Então, eu não tenho dúvida. Temas que sejam atraentes a não rotarianos e títulos destas palestras que sejam igualmente atraentes fazem com que não rotarianos dediquem uma parte do seu tempo a nos visitar e, quem sabe, com isso, a se transformarem em futuros rotarianos. O segundo aspecto diz respeito a alguma coisa que a companheira Alcione tem sido muito enfática. É sair do casulo, é sair das quatro paredes, é sair da caixa. É ter o esforço de estar na sociedade, fazendo com que o Rotary se faça presente na sociedade e se faça reconhecido na sociedade. Isso eu diria para você, cansativo, né? Você sabe disso. Então, acabando essa reunião, ir ao batalhão, entregar uma muda de árvore, levar terra, incentivar o subcomandante a fazer o trabalho, amanhã descerrar a placa, tudo isso é cansativo, porém é frutuoso.
porque mostra uma imagem do Rotary que não é só a imagem do Rotary na reunião, é a imagem do Rotary presente na sociedade, fazendo seu trabalho na sociedade. Eu espero, companheiro, que o Rotary da Tijuca, que nós estamos nessa linha, e eu me encerro por aqui mencionando a presença do companheiro Sérgio Paulo, que é um entusiasta pela admissão de novos rotarianos, que nós estejamos criando um plantel de novos futuros padrinhos. Mais do que ter um companheiro com 50 e tantos afiliados, é ter muitos companheiros com a mesma sina de trazer novos afiliados. E eu vejo isso na empolgação do nosso presidente Sérgio Paulo, que não está só na retórica, está na prática, trazendo novos aspirantes para que nosso clube cresça cada vez mais. Parabéns, meu caro Fávaro, parabéns pelo seu aniversário ontem e que você tenha sucesso nessa sua missão. Obrigado, Super, muito obrigado mesmo. É isso mesmo, você tem toda a razão. Essa questão de contaminar, né, a- os nossos companheiros do clube para que também trabalhem isso, né? Eu costumo dizer que DQA é para todo clube, né? DQA é para todo clube. E a forma com que o Tijuca tem mostrado, né? Tem feito suas reuniões, isso e o resultado disso, isso a gente, que você falou aí, está demonstrado em cada reunião que a gente entra, né? Então, e eu fico feliz porque é exatamente essa. No SERA a gente costuma dizer que lá a gente tem o expositor provocador, né? E eu me sinto meio provocador nessas reuniões regionais, justamente para poder trazer essas informações como a gente teve aqui, né? Como a Eliane se pronunciou, o Tasto, você agora, né, Jô? É isso, é isso que vai motivando, e quem ouve aqui, né, sai mais fortalecido, né, e mais determinado. Muito obrigado aí pela sua intervenção aí, foi excelente. Muito obrigado. Eu agradeço a cada um dos companheiros que usaram a palavra, agradeço mais uma vez ao nosso palestrante, encerro assim essa etapa da reunião e devolvo a palavra ao presidente Sérgio Paulo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gabriel. Governador Fávaro, foi uma palestra, né, excepcional. Eu quero deixar aqui um assunto que a gente estava discutindo ontem no Rotary Botafogo. Se falava muito da PAR, Luiz Laércio é um entusiasta da PAR, ele foi presidente naquela instituição, hoje nós fazemos parte dela, e falávamos que seria um ótimo atrativo se cada rotariano comparecesse às formaturas e levasse um aspirante, um convidado, porque aquela festa, aquele exemplo, né, vai arrastar muitos rotarianos para dentro da própria instituição, aspirantes para dentro da própria instituição. Então, devemos pensar nisso, convidar pessoas que não conhecem o Rotary para presenciar os nossos projetos, os nossos feitos, né? A PAR é uma entidade que é administrada por rotarianos. O presidente Henrique está dando uma cara nova, como a gente tem presenciado. Tem falado da PAR pelos clubes, vai ter oportunidade de falar também aqui no Tijuca. Eu acho que é um exemplo, né, de atração para não rotarianos. Mas, enfim, estamos chegando ao final. Eu quero muito lhe agradecer pela sua disponibilidade, pelo pronto atendimento. E, em forma de agradecimento, quero lhe apresentar o nosso certificado, que diz o seguinte: o Conselho Diretor do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, o Bom para Valer, outorga este certificado de reconhecimento a Luiz Carlos Fávaro pela sua brilhante palestra sobre o tema Rumo a 200 associados no Distrito, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente 2425. Mais uma vez, muito obrigado, governador. Eu deixo, então, para as suas palavras finais e que permaneça conosco até o fim da reunião.
Obrigado, obrigado. Com certeza ficarei. É, eu estou ansioso para chegar no dia 17 de setembro, lá no Tênis Clube, porque isso também foi uma conquista, né? O Tijuca e o Botafogo se reúnem, né? Reuniões virtuais e aceitaram, né? Colaboraram com a gente nessa proposta de fazermos a reunião presencial. E isso nos deixa muito felizes. E só tenho a agradecer, agradecer mesmo. Né? É o que a gente recebe, é o que a gente pode dizer que é o nosso pagamento, é esse carinho que a gente recebe do distrito. Né? A gente não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é trabalhoso, né? Mas esse carinho que a gente recebe compensa qualquer, não vou chamar de sacrifício, porque não é nenhum sacrifício, é muito prazeroso, né? Toma tempo da gente, mas é muito prazeroso. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Fiquei muito feliz aqui pelo convite e uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente Sérgio Paulo e demais companheiros. Obrigado, governador. Bom, então, chegando ao término da nossa reunião, agradecemos a presença de todos e convidamos para a próxima reunião no dia 28 de agosto, às 12h30, pela plataforma Zoom, quando receberemos na tribuna Ivete de Castro Siqueira, o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, Wagner Siqueira, que falará sobre o tema o administrador e o desenvolvimento do ambiente de negócio. Convidamos também todos os companheiros e convidados aqui presentes para a segunda reunião do CER, Centro de Estudo Rotário. Diva está presente aqui para reforçar esse convite. Centro de Estudo Rotário José Moutinho Duarte, Distrito 4.571, deste período rotário, que se realizará amanhã, quinta-feira, às 19 horas, pela plataforma Zoom também, e contará com o expositor provocador Júnior Terra, que a maioria de nós já conhece, que é empresário e companheiro em Rotary, e falará sobre o tema Uniclub e suas vantagens para os Rotary Clubes do Distrito. E agora convido a todos que, após os acordes do hino à bandeira, saudemos a bandeira do Brasil e as demais bandeiras da nossa Planalto. Mais uma vez agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião e deixando então que agora o nosso momento de companheirismo todos possam abrir seus microfones.